Gachakuta, o anime que promete ser mais um grande shonen, até porque o mangá já é insano e agora lançou seu primeiro episódio. Mas e aí? Foi tão bom assim mesmo? Pecou em alguma coisa? Será que vai ser uma obra-prima como tem gente hypando? Poxa, mas é só o primeiro episódio de 24. Não tem como a gente saber disso ainda. Eu sei, meus caros, mas a gente já consegue analisar muita coisa aqui e dar uma certa explicada ali, ver os pontos assertivos, problemáticos e até diferenças com o mangá. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí. E como eu tava querendo falar do Gachakuta, essa obra, esse mangá que eu amo, essa arte e criatividade da Urana Kei, que é a mangaka original, que ela traz tantas referências de outras obras maravilhosas pra essa dela, mas que na adaptação aí para anime teve as suas mudanças, suas peculiaridades, e a gente vai ver isso e muito mais. Nesse mundo onde as pessoas vivem em cidades flutuantes, os ricos vivendo no topo e os pobres são tratados literalmente como lixo, temos um garoto que é acusado injustamente de assassinato e lançado no temido abismo, onde tudo desde objetos a pessoas vão para serem descartados para a superfície da Terra. Lá embaixo ele descobre um mundo habitado por criaturas que ganham vida a partir do lixo e por um grupo de resistência chamado Givers, que usam armas criadas a partir de objetos com valor emocional para lidar com esses monstros. O que temos é o garoto dominando esse novo poder para sobreviver, buscar justiça e talvez mudar o mundo que o condenou. E eu, como um mega fã dessa obra, tava com as expectativas lá nas alturas, principalmente por conta da forma que eles representam os dilemas aqui nesse mundo. Isso me prendeu muito. A partir dos ricos e os pobres, por exemplo, do limpo e sujo, a cidade seria o céu e o abismo lá embaixo cheio de lixo, que simboliza uma espécie de purgatório. Os objetos e pessoas jogados lá para baixo ganham um novo valor que é a base dos poderes aqui. E eu não vou explicar como funciona direito esses poderes, até para não dar muito spoiler, principalmente para quem não leu, não conhece o mangá, até porque o episódio 2 tá quase aí e nele vai aparecer isso daí, vai ter uma boa explicação também. Mas esse novo valor dá uma ideia de que aquilo que a sociedade rejeita pode ter um valor oculto. Além de questões sociais bem atuais, como por exemplo a desigualdade, dessa divisão, né, de um lado a elite, tudo mais branquinho, do outro com um tom mais amarelado, sujo, precário, e ainda vivendo do lixo dos ricos e da boa vontade de quem os despreza. Todo o preconceito que os tribais sofrem, onde o que define todo o destino da vida de uma pessoa é só a questão do lado que ela nasceu, e ainda toda essa ideia por trás dessa arte que é inspirada no grafite, mostrando uma expressão artística nascendo da marginalidade. Então tudo isso dá uma mistura à primeira vista meio caótica, mas que tem sim um sentido mais profundo. A primeira coisa que me chamou atenção nos fóruns, não lembro direito em qual que era, mas é que tem um certo pessoal aí reclamando que parece que tem uma película amarelada de mijo. É a primeira coisa em que eles notaram. Só que realmente isso é pra ficar estranho, essa película amarelada aí, porque se parar pra ver, a gente tem esse tom só na parte pobre, onde se é mais precário. Então já é pra dar essa diferença mais gritante mesmo. Só que num geral, além desses comentários à parte, tem a questão da paleta de cores do anime, que causou uma certa estranheza em boa parte do pessoal, porque ele tem essa pegada um pouco mais opaca, mesmo mais acinzentada, é um pouquinho mais morto, mais frio, mas essa dinâmica aí das cores que causou uma certa estranheza, principalmente pro pessoal que já conhecia o mangá, ela também é para trazer uma sensação maior de abandono, de decadência das coisas. E isso ainda vai ajudar mais à frente a dar um maior destaque pros momentos de ação, porque o contraste visual vai ficar mais marcante ainda pelo fato desse mundo ser todo desbotado, e aí os poderes provenientes dos itens vão vir com um tom ali de neon, meio fluorescente, o que vai deixar essas partes em questão mais insanas ainda. Porque os itens utilizados e a criatividade na utilização é um dos pontos mais altos dessa obra. E aí quando eles dão um destaque maior ainda pra isso, é muito provável que isso fique melhor ainda. E aí, como a Urana Kei já foi assistente do Okubo, tanto em Soul Eater como no mangá ali de Fire Force, pode ser que muita gente puxou uma referência de que ia ser parecido com o anime do Fire Force, até porque o Shinra e o Rudo têm personalidades bem parecidas e várias outras semelhanças ainda. Mas eu vejo que essa escolha por esses tons mais foscos, ele pode ser uma forma de afirmar mais um estilo próprio e mais diferenciado para a obra. Isso me lembra muito o que aconteceu com Sakamoto Days, que o pessoal tava esperando algo bem mais vibrante ali e veio mais ou menos aí nessa mesma tonalidade. Agora, o anime em si, olha, até que tá seguindo bem a risca o original, embora sim teve
algumas alterações, como, por exemplo, esse carinha aqui mascarado, que ele apareceu uma vez a mais do que no mangá, que foi nessa primeira parte já, quando a garotinha joga fora o bichinho dela, e eu gostei porque já cria um certo suspense a mais de quem é ele, desde o início lá do episódio. Então, por mais pequena ali que tenha sido a adição desse conteúdo, eu gostei bastante já. E aí uma outra diferença mais marcante agora é a questão do Rudo. No mangá ele ter desviado ali das balas quando ele tá fugindo do lixão, e no anime parece que o pessoal só é muito ruim de mira mesmo, mas não é algo que chega a incomodar. Mas eu acredito aí que todos que leram, conheciam o mangá já notaram essa um pouco mais de cara. Depois, no decorrer, e uma das coisas que mais me agradaram aqui é que, no geral, as proporções dos personagens, elas foram muito bem respeitadas, porque elas são meio esquisitas, os membros dos personagens são mais finos, são bem magros, meio tortos, roupas largas, então isso aqui já foi um outro ponto maravilhoso pra mim. Até porque isso é uma grande marca aí da Uranakei e foi muito bem colocada nessa adaptação. O carisma e as partes cômicas do Rudo também ficaram muito boas, tá me fazendo rir de novo, porque ele não esconde o fato de gostar da garotinha, por exemplo, mas falta uma certa coragem ali que logo depois ele consegue. E ele demonstra isso muitas vezes durante o anime, porque ele consegue juntar forças rápido, só que ele é meio abobalhado, e aí ele não sabe a como reagir a algumas situações. Agora, de novo sobre o Mascarado, a gente teve uma outra mudança, que foi quando o Rudo tá voltando pra casa pra se gabar ali pro seu pai adotivo, que ele conseguiu dar a pelúcia pra garotinha, e ainda que ela tecnicamente disse que ela também gostava dele, e aí ele esbarra nos apóstolos, e quando chega em casa o Mascarado já tinha feito uma baguncinha, quando na realidade ele é um pouquinho diferente ali. Eu achei até uma explicação tanto quanto desnecessária, meio mastigada demais, porque o Rudo, ele esbarra no Mascarado quando tá voltando pra casa, e quando chega lá, ele só vê o seu pai adotivo indo de Vasco, e aí é preso. O que eu acredito que daria uma sensação maior de mistério, por mais óbvio que havia sido o Mascarado que tinha feito aquilo, mas não precisava de fato colocar ele lá no lugar. Mas de novo, uma coisa que, caramba, se você não conhece nenhum mangá, isso aqui passa batido fácil, até porque o final é o mesmo. E aí, quando temos o início da maior parte da história dele, que vai acontecer após a sua execução por abismo, no caso ele vai ser jogado lá pra baixo, a garotinha o rejeita, assim como todos fizeram e estão fazendo, o rotulando como um assassino apenas pelo fato do seu pai ter teoricamente sido um e porque ele fuçava o lixão dos ricos. E é nesse mesmo momento em que ele vê o Mascarado lá no meio da multidão. Na sequência, mais uma singela mudança, que é durante a queda do Rudo, que no mangá ele grita logo após ter caído, e o grito é tão alto que pegou ali 1/3 do quadro. Já no anime, ele tava lá na casa do caramba e falou sem lá muita motivação, além do rosto dele, que eu acho que deveria ter um trabalho a mais, porque mesmo que seja uma cena rápida, ela deveria ter sido mais marcante, assim como foi no mangá. Por mais que seja só um quadro ali, eu lembro certinho como foi a expressão dele. E aí, durante a queda, mais um ponto que eu penso que eles deveriam ter dado uma atenção a mais, e até achei estranho, porque a capa do anime é exatamente esse momento, só que com uma visão muito mais ampla, o que dá uma sensação maior de proporção, angústia, medo por aquele ser bizarro ali, enquanto no anime foi só a partir da visão do Rudo. Mas uma coisa que pra mim, que amo esse estilo e não tenho como reclamar, é essa escolha sonora pra esses momentos. Essa pegada de rock alternativo, meio industrial e eletrônico, e eu tô muito empolgado pra ver isso junto das cenas de lutas maiores. Vai ficar simplesmente maravilhoso. E ainda por último, eu tenho uma crítica que foi a única coisa de fato que foi um ponto negativo pra mim. O resto eu não tenho do que reclamar. Só apontei as diferenças antes, mas tá tudo certo. Só que o que realmente faltou na minha percepção pra essa obra aqui foi ter a mesma profundidade que a gente tem lá no mangá, no original, que ele tem mais aquela pegada dark, uma arte muito mais carregada, com linhas mais grossas, os traços e as sombras mais pesadas e densas, e as expressões são muito mais intensas, o que particularmente me chamou muito a atenção e onde reside boa parte do meu carinho por esse mangá, e também é porque ele está presente a quase todo momento. E quando o anime não entrega o mesmo impacto visual ou emocional, a sensação é de que algo essencial se perdeu nessa transição, que é talvez o único problema que eu senti nesse anime. Parece que a intensidade foi um pouco mais diluída, eles optaram por um visual mais limpo e menos agressivo, o que pode ter sido uma tentativa de tornar a obra mais acessível, mas pra mim acabou apagando parte da identidade que o mangá carrega, o que me faz pensar que o Gachakuta merecia uma direção um pouco mais ousada nesse quesito,
escrito que abraçasse mais a questão do desconforto, a sujeira do mundo criado pela Urana-Kei, em vez de só suavizá-lo. Mas é óbvio que esse é só o primeiro de 24 episódios de muita história, muita treta, muita luta insana que a gente tem pra ver. Eu tenho total certeza que ele vai conseguir sim jogar o clímax lá nas alturas e entregar um anime maravilhoso. E o melhor ainda é saber que a dublagem BR tá caindo no mesmo dia que o original. Isso aqui é uma delícia, né? Embora no primeiro episódio ali tenha dado uma atrasadinha pra chegar. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários o que você achou desse primeiro episódio e se já conhecia o mangá ou não. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!